Eu sempre faço da seguinte forma, eu vou passando aqui aula a aula, vai cair na prova 3, aí eu reuso os slides que eu já fiz antes, não todos, né? Alguns para mostrar, alguns para ser mais relevante para lembrar o conteúdo da aula, mas se alguém quiser entrar no detalhe, a gente vai lá no slide daquela aula. Por exemplo, a aula 19, que é a primeira aula depois da prova 2, revisitei conceitos de programação orientada a objetos, Java, né, programação Java. E talvez o diferente dessa aula foi os idiomas, que era padrões de programação em Java. Então, criei uma lista com 19 idiomas que eu acho interessante olhar. Talvez não seja os mais conhecidos, os mais usados. Eu peguei alguns que eu achei interessante, que eu achei que valeria a pena mostrar dentro do contexto da disciplina para ilustrar esse conceito de idiomas, que seriam os padrões de programação. Isso foi a aula 19. O conceito em si de programação, eu não entrei em muitos detalhes, porque não é um curso de programação. Considerando que as pessoas, vocês, né, os alunos do curso já programam orientado a objeto, então eu foquei mais em dar uma visão geral e tentar mapear para outros conceitos do curso, como, por exemplo, passar de um diagrama de classe com código Java. Diagrama de classe com ML com código Java. Então, um esqueleto de classes dessa forma aqui em Java seria gerado a partir de uma classe UML como essa da esquerda aí. Então, se a classe carro tem 2 atributos e 2 métodos no diagrama, espera-se que a implementação também tenha esses 2 atributos e os 2 métodos. Pode ser que no nível de modelagem acabe omitindo alguns métodos que aparecem na implementação, por exemplo, os métodos get e set. Então, nem sempre a modelagem é completa, porque a ideia da modelagem é ser uma versão mais abstrata, uma solução mais abstrata do código. Você colocar detalhes demais na modelagem acaba complicando seus modelos, seus diagramas. Mas o código tem que ter pelo menos o que está no diagrama. Pode ser que tenha coisas a mais além do que está no diagrama. Outro exemplo nessa mesma linha se eu tenho uma associação no diagrama de classes, como essa aqui, né, um relacionamento entre alarm clock e time, então espera-se que no código também tenha esse relacionamento, e aí o relacionamento de associação tipicamente vira um atributo no código. Então no código tem o atributo alarme, na verdade o nome aqui, o identificador é a escolha do programador, mas é do tipo time. Por que é do tipo time? Porque alarm clock tem uma relação com time. Um atributo que está dentro de alarm clock. Lembrando também herança, quando aparece um diagrama, tem no código Java também tem os relacionamentos de herança. Então, aparece que aluno estende pessoa no diagrama e tem um código que aluno estende pessoa. Aqui dá só exemplos de como mapear a herança do diagrama para a herança de código Java. Na revisão em si de conceito de programação orientada a objeto, então eu passei também sobre ideia de construtor, métodos de classe de objeto, variáveis de classe de objeto, constantes. Aproveitei para mapear essas coisas aqui com os idiomas, que é talvez o conteúdo mais novo dessa aula, já que quando eu preparei os slides, eu preparei tendo em mente que os alunos já programam, ou deveriam programar, já programa orientado a objeto, então os conceitos de programação orientada a objeto em si não são muito novidades, mas os idiomas talvez sejam. Então, seria a forma de você escrever um código legível, padronizado, pensando não só que você vai ler aquele código, mas que outras pessoas da empresa vão ler o código. Ou mesmo no trabalho em grupo, você tem essa oportunidade de exercitar isso. Um código que você escreveu, o seu colega de grupo, no trabalho em grupo, tem que ler também. Então, tem que seguir uma certa padronização, é isso que os idiomas trazem. Na fase de idiomas eu escolhia, se eu não me engano, uns 22 por aí, 22 idiomas, alguma coisa em torno disso. Pegando esse livro aqui, do Arne von Starr, tem um livro de programação modular com os apêndices, tem vários idiomas, para Java e para C++. Eu peguei uns 20 que se aplicava a Java, já que é a linguagem que eu uso no curso, mas tem muito mais, deve ter 50, 100 idiomas diferentes. Tem 100 idiomas diferentes lá nos apêndices, então quem tiver curiosidade sobre o assunto pode ir lá.
Só fazendo um parêntese, na prova, geralmente, os slides são suficientes, pelo menos para tirar 80% da prova, talvez 90%. Mas, eventualmente, pode ter alguma questão na prova que não está explícito nos slides, mas está na literatura indicada. A literatura dessa aula, para a programação em si, eu usei o conceito do livro Java Como Programar. Eu usei qualquer livro de orientação a objeto de Java. Para a parte conceitual sobre idiomas, a definição está aqui nesse livro do Bookman, a Teoria de Software Architecture. É um livro de arquitetura de software, mas tem um capítulo sobre idiomas, o capítulo 4. Ele explica bem os conceitos de idioma, de estilo, as definições eu peguei desse livro. E os exemplos em si de idiomas eu peguei do livro Advanced Stack, como eu expliquei. Beleza? Isso é a aula 22, certo? 19. Então, a aula 20 foi exercício. O exercício não tem muito o que explicar, né? Era para exercitar os conceitos de idiomas, os conceitos de programação Java. Então, aquele mesmo sistema lá da construtora que eu estou usando desde o início do semestre, tentar implementar um esqueleto de código para aquele sistema. Não precisava estar 100% funcional, mas pelo menos exercitar os conceitos de idioma de programação Java, e estar consistente com o diagrama de classe. Aula 21 foi teste de software, verificação, validação e teste. Então, o início foi o conceito de verificação e validação, né? Verificar se está de acordo com a documentação. Validar, geralmente tem a ver com o usuário ou cliente, se o cliente realmente está satisfeito com aquele software que foi desenvolvido. Então, esses dois conceitos que se parecem, mas tem uma pequena diferença, que verificação tem mais a ver com a especificação, mostrar que está de acordo com a especificação, e validação tem mais a ver com atender a necessidade do cliente. Então, não necessariamente a documentação está correta, então, não necessariamente atender a especificação é suficiente. Tem esse modelo no livro também viu que eu acho bem interessante para mostrar o valor das atividades de verificação e validação, vou chamar de modelo V. Mostra que durante o desenvolvimento de software tem que ter uma preocupação com a parte de verificação e validação, a parte de teste. Então, ao documentar os requisitos, já pensar num plano de teste e aceitação depois com o cliente. Como que o cliente medir os requisitos, como vou fazer para depois conferir se aqueles requisitos foram realmente implementados ou não. Aí na especificação, projeto, gerar também plano de teste, integração do sistema, integração do subsistema. E na parte de implementação, pensar também em como testar cada unidade, cada módulo que está sendo desenvolvido. Implementou, gera o teste de unidade e depois volta testando usando os planos que foram criados durante o desenvolvimento. Então, essa é a ideia desse modelo V, acho bem interessante. Dentro de verificação e validação tem debug, tem inspeção, tem teste, principalmente teste aqui. Até o nome do capítulo também mudou para teste. Nas edições mais antigas do livro, ele chamava o capítulo de verificação e validação. Mas agora, da 9ª edição em diante, eu acho que eles chamam o capítulo de teste só. Mas tem outras atividades, como, por exemplo, inspeção. Seria você verificar se os artefatos estão corretos, de acordo com o especificado. Então, a técnica de análise estática, aqui entra... tem outras técnicas de análise estática, né, como, por exemplo, métricas, que a gente viu também nessa parte do curso, essa terceira parte. Mas a ideia é que você não precisa rodar, você pode só conferir, seja o código, seja os modelos, seja o documento de requisito. Então, a inspeção você pode aplicar qualquer artefato de software, verificar ali se está de acordo com o que era esperado. No caso de análise estática, por exemplo, pode ser aplicado alguma automatização, né, automação. Por exemplo, não precisa ser necessariamente você olhar todos os artefatos, pode ser, por exemplo, aplicar uma ferramenta de checagem de estilo, checagem de padronização dos formulários, padronização do código. Então, as próprias IDEs fazem algum tipo de checagem automatizada. Por exemplo, se o modelo estiver inconsistente, dependendo da ferramenta que for usada, pode indicar alguma warning ali de que o modelo precisa ser checado. Então, a inspeção pode ser manual mesmo, né? Você ir lá e olhar os artefatos, seja o código, seja os modelos, ou pode ser semi-automatizado com apoio de ferramenta, que aí acelera o processo e pode já encontrar alguns problemas que ferramentas consigam encontrar automaticamente.
Essa figura, tem o Luiz também viu também, ele ilustra essa ideia de que você vai inspecionar, você pode inspecionar qualquer coisa. Pode inspecionar documento de requisitos, pode inspecionar documento de arquitetura, projeto de software, modelos ML, pode inspecionar o programa, pode inspecionar o próprio teste. Mas quando você vai testar, que é a técnica de dinâmica, você tem que testar alguma coisa que você executar. Então, você testa ou o programa ou um protótipo do programa. Então, o teste é mais limitado, vamos dizer assim. O teste seria realmente executar o programa. Então, você não consegue executar a modelagem ou executar o documento de requisitos. Você consegue executar o software em si. Então, mostra essa diferença entre a parte estática, a inspeção de software que você consegue aplicar a qualquer artefato, e a parte dinâmica, o teste de software que você tem que aplicar uma versão executável do software. Ou no próprio software, ou no protótipo do software, caso esteja sendo desenvolvido seguindo um protótipo que vai virar o programa depois. Ok? O que predominou nessa aula era justamente os testes, né? Então, vários conceitos de teste. O capítulo também veio até bem denso em definições, então um capítulo meio chato de ler. Eu já até pensei em mudar a parte de teste para o Prisma, que eu acho que é um pouco mais prático, mas para ser consistente com um livro só, por enquanto eu estou mantendo o Somerville. Mas uma coisa que me incomoda é que ele é muito cheio de definições. Então, teste alfa, teste beta, teste de validação, teste de defeito, teste de unidade, teste incremental, caixa branca, caixa preta. Então, tem um monte de teste definido no capítulo. E tem muitas definições que acabam não sendo exploradas ao longo do capítulo de maneira com mais profundidade, com mais detalhes. Então, na parte de teste, não vou revisitar todas as definições, todos os detalhes, mas tem muita definição que vale a pena vocês darem uma olhada, porque eu posso cobrar na prova o que é um teste alfa, qual é a diferença de um teste de aceitação para um teste de defeito, qual é a diferença de um teste de integração para um teste de unidade. Então, tem muitas definições aí nesse capítulo. Essa figura mostra o processo de teste com essa ideia de que é uma coisa que você faz em partes. Você pode ter um processo só para a fase de teste. Então, uma atividade tão simples. Por que não é uma atividade tão simples? Porque pode ter muita efeito colateral. Então, é bom que você planeje bem o software. Então, aqui tem essa ideia de que você projeta os casos de teste, quer dizer, vai planejar o que você vai testar, vai preparar os dados de teste, que seriam as entradas que vão ser passadas para os casos de teste, executar o programa de acordo com o caso de teste. Então, você tem o caso de teste e o dado de teste para executar o programa. Depois, comparar o que você obteve na execução do programa, que é o resultado do teste, com o que era esperado aqui dos casos de teste. E aí tem um relatório do teste, o que foi aprovado, que é igual, né? O teste passou, e o que não foi aprovado está diferente, o teste falhou. É mais ou menos o que vocês fizeram na aula prática do JUnit, né? Vocês têm que pensar no caso de teste, pensar em quais entradas vai passar para o caso de teste, executar o programa com teste, e o JUnit compara ali para ver se os testes passaram ou não. Como eu disse, tem bastante conceituação, né? Então, tem teste de unidade, tipicamente no software orientado a objetos seria testar uma classe. Teste de partição, que é um exemplo de teste de caixa preta, onde você não precisa se preocupar com entender o código em si, você só se preocupa com a entrada daquele software. Então, particiona, né, que vem do nome aqui, particiona as entradas em vários agrupamentos, e aí tenta dar algumas entradas em cada partição para você exercitar as várias partições, principalmente os limites entre as partições. Por exemplo, se o seu software recebe idade, então colocar idades nos extremos ali. Vamos supor que o software vai bloquear se for um menor de idade. Então, você testa com 17 anos para ver se ele vai bloquear aquela funcionalidade e testa com 18 para ver se ele vai realmente autorizar aquela funcionalidade. Essa que é a ideia de você particiona as entradas e depois testa com representantes de cada partição, né? E também nos extremos ali, onde vai mudar de uma partição para outra partição. Você não precisa saber detalhes do código em si, por isso que é chamado de caixa preta. A gente fez o caixa branca, onde um exemplo é o teste estrutural.
onde você realmente olha o código-fonte e aí vai executar, escrever os seus casos de teste para passar por diferentes caminhos do seu código. Então, você tem um if lá, você sabe que você tem um if no seu código-fonte, você passa uma entrada que vai passar por dentro do if, por dentro, e coloca uma outra entrada que vai passar pelo outro caminho, pelo else. Então, essa é a ideia do teste estrutural caixa branca, é você olhar o seu código, por isso caixa branca, e aí planejar os seus testes de tal forma que você tente executar o maior número de caminhos possíveis no seu código. Às vezes tem bug e falha em algum dos caminhos. Teste de integração, que é comparado com o teste de unidade, você junta várias unidades, né? Junta várias classes, por exemplo, num subsistema, num componente, e testa aquele componente. E vários outros termos que tem aí no capítulo 8, que é o capítulo de teste de software do Somerville. Algumas coisas eu completei também com a seção 2.2.3, por exemplo, o modelo V, o Somerville tirou do capítulo de teste e colocou na seção 2.2.3. Então, aproveito para juntar isso tudo na mesma aula, já que são conteúdos parecidos. A aula seguinte foi a 22, foi justamente exercício de teste. A ideia é que vocês tenham implementado uma parte do software na aula 20, na aula de implementação, e testado aquela parte que foi implementada na aula 22. Então, os exercícios eu tenho tentado fazer com essa ideia de continuidade, como se fosse um desenvolvimento de um sistema desde os requisitos, desde o planejamento, quando vocês começaram no Trello a planejar o software, até a parte de modelagem, passando pela implementação e finalmente aqui nos testes, que é a aula 22. Mas o mesmo software que nesse caso aqui era o da construtora. Nos exercícios, geralmente, eu não preocupo muito com completude, né? Então não precisa estar 100% implementado, mas tem que exercitar os conceitos daquela aula. No caso aqui, teste, tentar exercitar os conceitos de teste automatizado com os acertos. Bem, nas duas últimas aulas teve capítulo sobre qualidade de software. Inclusive, eu tenho um curso que eu estou dando esse semestre sobre qualidade de software, então não sei se alguns de vocês estão fazendo. Então, quem se interessa por esse assunto de qualidade de software, eu tenho esse curso que eu tipicamente dou a cada 3 meses. Então, se alguém não fez esse semestre e quer fazer de novo no futuro, possivelmente eu vou ofertar agora só em 2022/1, já que os próximos 2 semestres eu oferto outros cursos diferentes. Bem, me dá um capítulo sobre qualidade de software e a importância de qualidade, o papel da qualidade no desenvolvimento de software, e tem uma parte que eu gosto bastante, que é a parte de medição. Sobre qualidade em si, o Somerville coloca qualidade como um resultado de 4 pilares principais. Ele representa isso nessa figura. Então, o que é a qualidade de software? O que impacta principalmente a qualidade de software na visão do Somerville, pelo menos? Você ter um processo de qualidade, você ter tecnologias adequadas de desenvolvimento, você ter pessoas com qualidade e você ter curso, tempo e cronograma adequado para aquele tipo de software. O interessante é que ele explora essa figura justamente para comparar os métodos ágeis, que muitas vezes focam na qualidade das pessoas, na valorização das pessoas, né? Valorização da comunicação, valorização da liberdade das pessoas trabalharem, escolherem as melhores soluções, sem estar muito restrito, né? Sem ser restringido por documentação, por gerenciamento muito pesado. Então, o foco dos métodos ágeis, tipicamente, em pessoas. Você tem pessoas de qualidade para você atingir um produto de qualidade. Enquanto a engenharia de software mais tradicional, baseada em planos, como o Somerville chama, foca mais em processo. Você investir em processo, ter um processo de qualidade, com atividades bem definidas, como todo mundo sabe bem o seu papel dentro da organização, está tudo bem documentado, para que se atinja a qualidade. Então, essa figura é interessante para contrastar aí essas duas visões da engenharia de software, uma visão mais agilista, com foco em qualidade das pessoas, foco na valorização das pessoas, e uma visão mais tradicional, mais baseada em planos, focando na qualidade do processo, para atingir, sempre com o objetivo de ter produtos de qualidade, ter qualidade do software. Dentro desse capítulo do Somerville sobre qualidade de software, a parte que mais me interessa, até mesmo do ponto de vista de pesquisa, é a parte de medição de software. Então, eu exploro bastante a parte das métricas nesse curso, né, como não curso focado em
qualidade, nem métrica, não dá para me cobrir muito, mas no curso de qualidade de software eu cubro bastante a parte das métricas. Mas pelo menos as métricas mais clássicas da engenharia de software, no capítulo eu acabo cobrindo. Linha de código, complexidade ciclomática, coisas relacionadas a acoplamento, coesão. Então tem uma lista razoável de métricas que eu cubro aqui, e possivelmente eu vou cobrar na prova. Então já vai a dica aí para a prova. Deve ter alguma coisa sobre métrica de software. Então, por exemplo, um trecho de código e peço para vocês contarem lock, linha de código, ou contar complexidade ciclomática, ou um diagrama de classe e peço para vocês contarem alguma métrica de herança. Então, tem várias métricas de software, de código-fonte ou de modelos, métricas estáticas, que é comum que eu cobre na prova. Dentro ainda de qualidade, tem os modelos, seria uma forma de você tentar mapear o que você consegue quantificar, as métricas, com aquilo que você quer realmente saber, que são os chamados atributos externos. A ideia é você mapear os atributos internos, que é o que você consegue quantificar, nos atributos externos, atributos de qualidade, que são coisas que você realmente gostaria de saber. Por exemplo, a manutenibilidade do software, a reusabilidade do software, coisas do tipo. Então, são muitas vezes requisitos não funcionais, né? Confiabilidade. Então, tem coisas que você quer realmente saber, que são os atributos de qualidade externo, então você não consegue quantificar diretamente. Como que eu vou quantificar a confiabilidade do software diretamente? É difícil. Então, os modelos de qualidade tentam cobrir isso, criando um modelo onde você mapeia os atributos externos, que é o que você quer saber, para coisas que talvez sejam indícios daquele atributo. Algumas métricas você consegue quantificar, te dá indícios de manutenibilidade, por exemplo. Aqui tem um exemplo de modelo de qualidade do livro. Ele mapeia facilidade de manutenção, confiabilidade, portabilidade, facilidade de uso. Essa figura, na verdade, é uma figura da literatura que você também viu, reporta, né? Então, tem um estudo que explica esse modelo e porquê desse relacionamento. Mas a gente que não vem muito ao caso os detalhes de como que ele foi construído. O que interessa é que do lado esquerdo aqui são os atributos de qualidade, são coisas que a gente quer saber sobre o software. E o lado direito são as métricas, ou os atributos internos que eu consigo quantificar no software. Eu consigo quantificar o número de parâmetros dos procedimentos, o número de parâmetros dos métodos, consigo quantificar a complexidade ciclomática, essa métrica da disciplina, tamanho do código, por exemplo, em linha de código, quantidade de mensagem de erro, tamanho do manual do usuário, então são coisas que a gente consegue medir e aí um mapeamento aí para coisas que a gente realmente quer saber. Dentro do processo de medição também, já na parte de medição da qualidade, essa figura aqui do Samerver mostra as atividades típicas para você avaliar o seu software usando medições. Então, escolher o que você vai medir, escolher as medições, escolher quais componentes você vai medir. Então, o primeiro passo é escolher, vou medir linha de código, vou medir complexidade ciclomática, e talvez até um modelo de qualidade, isso aqui ajude a você escolher as medições. Depois, escolher quais componentes, quais códigos eu vou medir. O sistema é muito grande, talvez não valha a pena medir todo o código. Geraria muito dado, talvez mais complicar a análise do que ajudar. Talvez tem algumas partes do software que já é confiável o suficiente, que você não precisa se preocupar em avaliar a qualidade. Então, a ideia de selecionar os componentes aqui é reduzir o trabalho, focando naquilo que é realmente importante que você avaliar. Parte do código que você realmente precisa avaliar. Aquele subsistema, aqueles componentes que você precisa realmente avaliar. Aí aplica as medições, terceira atividade. Você vai gerar uma quantidade grande de números e faz alguma análise para identificar quais daqueles números, quais daquelas medições são anômalas, não está dentro das faixas esperadas. Por exemplo, uma classe muito grande, tem muita linha de código, uma complexidade ciclomática muito alta, um código muito complexo. A gente identifica as medições anômalas e aí analisa o código para ver se aquelas medições anômalas realmente indicam problemas que precisam ser modificados. Métrica de software, a gente pode classificar essas duas categorias, estáticas e dinâmicas. Não posso ter questões distinguindo essas duas coisas aqui, que é muito parecido com aquela
lá da inspeção, técnica estática e teste, uma técnica dinâmica. E na medição é a mesma coisa, eu posso ter medições que aplicam nos artefatos de maneira estática, né? Sem ter que executar o software, e posso ter algumas métricas que aplicam o software em execução. Eu posso, por exemplo, medir o tempo de resposta, uma métrica dinâmica. Posso ter uma métrica que quantifica linhas de código, uma métrica estática. Como eu disse, tem várias métricas aí que eu ilustrei, né, que eu falei na disciplina, estão tudo lá no capítulo de qualidade de software, mas eu tentei cobrir isso, já que é uma parte que me interessa bastante. Então, a minha fanouts tem a ver com acoplamento, tamanho do código, complexidade esquemática, tamanho do vocabulário, profundidade de alinhamento. Nesse slide aqui estão métricas que podem ser aplicadas a qualquer software, não só orientado a objeto. E no próximo slide tem as métricas de um trabalho que propõe métricas focadas no paradigma orientado a objeto. Um dos trabalhos mais conhecidos nessa linha é o do Kidamberry e Kemerer. Ele propõe, na verdade, 6 métricas. Aqui na minha lista tem só 5. Falta uma das métricas, que é a response for class. Mas também tem uma métrica mais polêmica. Então, esses slide aqui são métricas que eu quantifico no software orientado a objeto. Por exemplo, profundidade de herança, se está muito alinhado do ponto de vista de herança, né, muito interno, tem muitos filhos, o acoplamento entre objetos, se uma classe depende muito de outras, coesão, se a classe está coesa, né, seus atributos e métodos se relacionam. Então, todas essas métricas têm fórmulas nos meus slides. Então, se tiver alguma dúvida sobre as métricas, é bom dar uma revisada, ou tirar dúvida aqui, ou mesmo tirar dúvida por e-mail, porque muito provavelmente vai ter questões associadas a métricas. Se tem alguma coisa aqui nos medição de software. E a última aula foi melhoria de processo. O que da melhoria, qualquer ideia de investir em processo de software, sempre com foco em qualidade do produto, né? As empresas que investem em qualidade do processo, pensando que a qualidade do processo é um dos pilares para a qualidade do produto. Investir em qualidade do processo busca melhorar o produto. O capítulo do livro Somerville sobre melhoria de processo, se não me engano é o 24, 25, acho que é o 25. Ele é organizado nessas 3 atividades aqui: medir, analisar, mudar. Então, 3 atividades que ele chama de um ciclo contínuo de melhoria de processo. Você vai estar sempre medindo o seu processo, analisando o que pode ser melhorado ali e mudando para melhorar o seu processo. Como eu disse, a ideia de medir processo é porque você quer melhorar o seu produto. Então, as duas coisas estão ligadas. E tem estudos que mostram que processos de melhor qualidade levam a produtos também de melhor qualidade. Então, investir em processo, você tem um benefício de ter produtos melhores. Nessa aula também eu falei sobre GQM, que é um modelo bem famoso na engenharia de software, modelo proposto pelo Victor Basile, que é uma forma de você escolher medições baseadas no objetivo. Então, se você quer melhorar o seu processo, por exemplo, eu tenho o objetivo de reduzir o tempo de desenvolvimento. Esse é o meu objetivo. Quais métricas que eu vou coletar que me ajuda a atingir esse objetivo, de melhorar o tempo de desenvolvimento? Então, o modelo GQM vem com esse propósito. Você parte de um objetivo, cria questões associadas a esse objetivo e depois escolhe métricas que ajudam a responder as questões. Então, um modelo de refinamento assim, sucessivo, onde você parte de uma coisa mais abstrata, que é o objetivo, e vai refinando até você chegar nas métricas, que é o que você consegue quantificar diretamente. Então, um modelo bem conhecido na engenharia de software e que o Somerville explica nesse capítulo de melhoria de processo ele também. Mas ele é um modelo que se aplica a outros conceitos, a outros momentos também, não só na melhoria de processo. Aqui estaria a representação do GQM. Tem objetivos, de maneira mais abstrata. Cada objetivo se refina em um conjunto de questões, Q1, Q2, Q3 aqui. E para cada questão você tenta definir métricas que te ajudam a responder aquela questão. Pode ter uma mapeamento de 1 para 1, por exemplo, a questão 1 é respondida pela métrica 1. Ou pode ter várias métricas associadas à mesma questão, por exemplo, para responder a questão 4. Eu preciso da métrica 2, 3 e 4. Ou o outro lado também, né? Uma métrica pode estar ajudando a responder várias questões.
Não é uma árvore. Essa estrutura, apesar de ser uma estrutura de decomposição, quando você começa em uma coisa mais abstrata e vai decompondo em conceitos mais concretos. Então, as questões ao intermediário e a métrica é o que você realmente consegue operacionalizar para quantificar no seu código, nos seus artefatos de software, não somente no código. No livro tem alguns exemplos sobre isso. Por exemplo, eu quero melhorar a portabilidade do software, as questões que me ajudam com isso, quais métricas que eu posso coletar que tem a ver com esse objetivo. Então, tem exemplos assim. Isso no contexto de processo, a ideia é você... mas não tem ficado muito claro aqui, deixa eu voltar um pouquinho só para retomar aqui. Eu deveria ter falado que a estrutura segue esse negócio aqui de medir, analisar, mudar. Então, esse primeiro slide aqui tem a ver com medir, que aqui M está dentro da parte de medir, e aqui vem a parte de análise. Então, uma vez que você define as medições, faz as medições, você tem que analisar. Então, o livro discute algumas coisas sobre análise também. Se não me engano, são sessões. Sessão sobre medição, uma sessão sobre análise. Então, aqui na análise, uma vez que você tem dados, você tem que analisar aqueles dados. Muitas vezes, no início do processo, você não tem muitos dados. A análise começa predominantemente qualitativa. Então, você vai vir a discussão de que, se a empresa não tem a cultura de coletar métricas automatizadas, a tendência é que a análise comece mais qualitativa, mais argumentativa, com base em experiência dos desenvolvedores. Mas uma vez que você incorpora dados quantitativos, por meio de medições, a análise tende a ficar mais quantitativa ao longo do tempo, conforme o processo vai se amadurecendo. E a terceira atividade, que é a mudança. Então, fiz a medição, por exemplo, usando o GQM, fiz a análise, ou qualitativa ou quantitativa. Aí, com o tempo, você acaba incorporando, por exemplo, especialistas em números estatísticos para ajudar na análise. E depois, finalmente, com base naquela análise, você toma decisões de como mudar o seu processo. Vou introduzir uma nova prática, vou passar a uma outra tecnologia, vou fazer um treinamento. Então, são coisas que você vai mudar no seu processo para tentar melhorar o processo com base na sua análise da qualidade do processo. Essa figura do Somerville, eu gosto muito de colocar essas figuras assim, que é bem didático para entender. Essa figura, ele ilustra a ideia de que mudar um processo pode ser complexo, pode não trazer o benefício que se espera. Então, tem que ser muito bem planejado. Então, aqui nessa figura, ele coloca os passos para dizer, toma cuidado quando for fazer a mudança de processo, que você pode ter um efeito colateral que vai piorar o que tinha antes. Então, identificar o que você quer mudar, o que você quer melhorar e priorizar, porque se você fizer uma mudança muito grande, muito brusca de cara, você pode acabar impactando muito grande e as pessoas não assimilarem aquela mudança e o processo pode até piorar ao invés de melhorar. Então, priorizar o que é realmente importante e fazendo as mudanças aos poucos. E aí tem duas atividades aqui em paralelo, que o Somerville chama atenção também, que é a questão de, ao mudar, você tem que pensar em treinar os seus profissionais, sua equipe. Então, ao mudar o processo, vamos supor que eu vou usar uma nova prática de teste, um novo framework de teste, ou um novo formulário, ou o que quer que seja, uma nova IDE. Pode ser que as pessoas não vão assimilar de cara, então o treinamento é necessário para que as pessoas assimilem aquela mudança. Então, ao mudar, planejar também treinamento para os profissionais, para os desenvolvedores, para que eles se adaptem mais rapidamente àquela mudança. E, finalmente, depois de mudar, você pega feedback dos seus profissionais e, eventualmente, pode ser necessário algum ajuste pós-mudança, do tipo, as pessoas não se adaptaram muito bem a essa tecnologia, vamos voltar ao que era antes ou tentar alguma outra. Então, esse ajuste aqui é nesse sentido de que, depois de mudar, você pega o feedback e tenta corrigir alguma coisa que, eventualmente, não tenha dado certo, não tenha saído como esperado. Então, essas atividades aqui, nessa ideia de que vamos pensar que mudança não é uma coisa simples, vamos mudar aos poucos, com priorização e com treinamento para que os profissionais assimilem a mudança e tenham em mente que eventualmente pode ser necessário voltar atrás, então fazer algum ajuste depois da mudança.
Dentro de melhoria de processo, tem dois modelos bem famosos. Na verdade, o modelo internacional, que é o CMMI, e tem o nosso modelo brasileiro, que é o MPSBR. Então, eu dei uma visão mais detalhada do CMMI, porque é o que está no livro, né? O MPSBR não está no livro, mas eu aproveitei para dar o gancho para o MPSBR também. Então, falando sobre o CMMI, é um modelo para avaliar a qualidade do processo. Então, uma demanda dos Estados Unidos, em particular do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com a ideia de que tenho que, de alguma forma, saber avaliar se a empresa tem qualidade ou não para produzir software para o governo. Então, foi criado o SEI, o Software Engineering Institute, que criou o CMM, que depois virou o CMMI, com essa ideia de avaliar o processo e dar um selo para a empresa. Essa empresa aqui está qualificada para desenvolver software para a gente. Essa outra aqui não está. Então, o CMMI veio com essa ideia de criar selos de certificação de empresas que têm qualidade para produzir software. Produzir software que atendo a demanda de qualidade, né? Em resumo, o CMMI tem 22 áreas de processo, organizado em 4 grupos, e aí ele tem 2 representações. A representação por estágio, que é a mais conhecida, que é você definir um nível para a empresa. A empresa está no nível inicial. A empresa já está mais madura, então está no nível 2, nível, amadurecer um pouco mais, nível 3. Então tem uma escadinha, que é o que aparece aqui nesse slide, do CMMI por estágio, que é tentar definir o que é necessário para uma empresa sair do nível inicial para um nível um pouco melhor, que seria o nível gerenciado. Além disso, o que mais é necessário para a empresa chegar no nível definido, que é o nível 3? Então, o CMMI no nível, nessa representação por estágio, estagiada, vem com essa ideia de que as empresas podem ser qualificadas em níveis de qualidade. E aí, de certa forma, os editais do governo poderiam restringir, né? Para concorrer nesse edital, a empresa tem que ser no mínimo nível 3 no CMMI, tem que ser no mínimo no nível definido. Então, os editais já amarravam nisso, então a empresa tem que ter no mínimo um processo com esse nível de qualidade para concorrer, para fornecer software para o departamento americano. Depois acabou virando um modelo internacional, né? Por várias partes do mundo. Tipicamente, governo gosta muito desse tipo de coisa porque consegue filtrar melhor, né, a qualidade. Não é qualquer empresa que pode fornecer o software, tem que ser uma empresa que tenha respaldo de alguma certificação internacional, no caso o CMMI. Então, tem os 5 níveis, onde o nível 5 é o melhor, que é o chamado em otimização, o nível otimizado, que é aquela empresa que tem um processo tão maduro que ela consegue identificar e melhorar facilmente qualquer gargalo. Se por um acaso o produto tiver algum problema, rapidamente a empresa consegue identificar esse problema e corrigir esse problema. Então, a ideia de nível otimizado é você dar uma resposta rápida a qualquer eventual problema no desenvolvimento de software. Tem as definições de cada nível, mas acho que não é muito ao caso para essa aula aqui, mas de qualquer forma o livro do Somerville explica rapidamente os 5 níveis, mas se quiser se aprofundar, o manual do CMMI, né, certificação CMMI, é bem grande, mas você consegue ele na internet, disponível na internet. Mas para o curso aqui não vem muito ao caso. O que está no livro do Somerville é suficiente, que é só essa ideia de você certificar empresas de acordo com o nível de qualidade daquela empresa. Isso é representação por estágio, porque ainda tem a representação contínua do CMMI. O que é que muda na representação contínua para a representação por estágio? É que as empresas nem sempre elas querem aqueles níveis muito rígidos. Uma empresa quer investir naquela área que ela considera mais importante, não é? E nem sempre é o que está no nível 2, por exemplo. A empresa quer investir em alguma coisa que seria requerido só nível 4. Então, o CMMI por estágio ele não permite isso. Tem que subir a escadinha. Nível 1 para o nível 2, depois nível 2 para o nível 3, nível 3 para o nível 4 e assim por diante. No contínuo, não. No contínuo, a empresa pode organizar, a empresa pode priorizar aquela área que considerar mais importante. Então, se eu considero gerência de risco mais importante, eu vou investir em gerência de risco. Se eu considero gerência de pessoas mais importante, eu vou investir em gerência de pessoa. E aí, ao invés de eu conseguir uma certificação para o processo da minha empresa, eu vou conseguir uma certificação para aquela área do processo.
não é uma certificação da empresa como um todo, mas uma certificação de uma área de processo entre as 22 do CMMI. Então, dá mais liberdade para a empresa investir naquela área de processo que ela considera mais importante e conseguir uma certificação só para aquela área, ao invés de conseguir uma certificação do processo como um todo. E aí você tem uma avaliação como essa aqui. Então, são 22 áreas de processo. Então, você quer o parcial, né? Então, são em 7, para ilustrar o conceito. Então, para cada área de processo, a empresa pode ter um nível. Então, nesse caso aqui, a área de processo, monitoração e controle de projeto, ela conseguiu nível 3. É o definido. Para a área de processo, gerenciamento de contrato com o fornecedor, só o nível 1. Assim como gerenciamento de risco, também só o nível 1. Mas em gerência de configuração, a empresa investiu mais. Então, tem um processo mais maduro para a gerência de configuração. Ou do ponto de vista de gerência de configuração. Então, atingiu o nível 4. Então, a empresa não está mais num nível só, ou só no nível 1, ou só no nível 2. Ela está em vários níveis de acordo com a área de processo. Se olhar a área de processo, gerência de configuração, ela está no nível 4. Mas se olhar a área de processo, gerenciamento de riscos, está no nível 1. Então, a empresa pode priorizar aquilo que ela considerar mais importante. Por exemplo, nesse caso aqui, a empresa aparentemente priorizou gerenciamento de configuração, gerência de configuração. Beleza? O livro Somerville não fala do MPSBR, porque é o modelo nacional, né? Mas eu acho por bem comparar, nem que seja brevemente, o modelo nacional, que é o MPSBR, com o modelo internacional, que é o CMMI. A motivação para o MPSBR, basicamente, foi custo. A certificação CMMI é muito cara, a certificação é cara por ser uma certificação internacional, e aí o governo brasileiro resolveu, junto com as universidades, junto com empresas também, criar um modelo equivalente, mas que fosse mais acessível. Então, daí surgiu o MPSBR, que é até bem difundido na América Latina. Não é um modelo internacional, mas é um modelo que, além de ser adotado no Brasil, editais do governo brasileiro, também é adotado bastante em outros países da América do Sul. É muito parecido com o modelo CMMI. Então, aqui temos níveis CMMI. O 1, na verdade, todas as empresas estão no nível 1 do CMMI. Então, tem o 2, o 3, o 4, o 5, e aqui é a equivalência no MPSBR. Então, é bem parecido. Por exemplo, se você está no nível F do MPSBR, seria mais ou menos equivalente ao nível 2 do CMMI. Então, uma das estratégias para criar o MPSBR foi criar os níveis, foi quebrar os níveis do CMMI em subníveis. O nível 2 do CMMI virou 2 níveis no MPSBR, o F e o G. O nível 3 do CMMI virou 3 níveis no MPSBR, C, D e E. O 4 no CMMI equivalente ao B, no MPSBR, e o 5 no CMMI equivalente ao nível A, no MPSBR. Tem detalhes sobre o MPSBR, mas não vem muito ao caso. Melhoria de processo está no capítulo 26 do livro Somerville, nona edição. Na 10ª edição muda por 25. Do MPSBR em particular, como não tem no Somerville, eu peguei aqui nesse livro, são autores brasileiros, André e Michel Soares, qualidade de software. Aí tem um capítulo que o MPSBR explica o básico do MPSBR, que é o que eu coloquei nos meus slides. Mas, a princípio, os meus slides é suficiente para cobrir o MPSBR, pelo menos o que eu vou cobrar na prova. E, por caso do CMMI, o livro Somerville cobre no nível adequado para a disciplina, sem muitos detalhes, mas com conteúdo suficiente para entender qual é a ideia do CMMI e de melhoria de processo de software no geral.